Olá, olá, pessoal, todos conectados aqui, começando mais uma live do Síndico Net, dando sequência ao nosso suporte e apoio aos síndicos e gestores do Rio Grande do Sul. A gente vai fazer mais um papo hoje sobre orientações para o pessoal, né, dos condomínios, enfim, os síndicos, inclusive os moradores também do Rio Grande do Sul, para entenderem ali como lidar com essa situação, principalmente olhando aí para a parte da gestão dos condomínios, manutenção, a retomada dos condomínios, a questão da evacuação também, quando fazer, quando não fazer. A gente sabe que a parte crítica, ela continua, ela está muito forte ainda, a água não baixou, mas muitas atitudes já foram tomadas. Então a ideia aqui agora é a gente dar sequência em orientações e conforme as coisas forem evoluindo, a gente vai fazendo novas lives aqui para ir passando orientação para vocês aí, principalmente do Sul, tá bom? Então hoje eu vou estar aqui com a Laura Mitterer, que é uma engenheira especialista em segurança do trabalho, em manutenção predial também, tem mais de 10 anos de atuação, já está há 5 anos atuando no mercado de tecnologia também e tem criado e implantado o sistema de manutenção em mais de 300 condomínios no Brasil. É professora de manutenção predial também nos 7 principais cursos de sindicatura profissional do país, inclusive um deles no Síndico Net Experts. Bom, então a Laura, nossa engenheira aqui, que vai falar sobre questões técnicas relacionadas aí à manutenção e estrutura dos condomínios. Vou chamar aqui também José Henrique Hornung, que é fundador e CEO da PH3 Solutions, é o maior player, maior empresa de sindicatura profissional do Rio Grande do Sul, e ele vai contar como ele está lidando com toda essa situação, com todos os seus condomínios, principalmente em Porto Alegre, para passar para vocês também dicas, orientações e cuidados que vocês precisam tomar e justamente também uma atualização de como as coisas estão evoluindo para que vocês estejam também amparados com essa opinião de um síndico que está sentindo na pele o que vocês também estão sentindo. E para fechar, eu vou chamar aqui também a Simone Camargo, que ela é vice-presidente do Secov do Rio Grande do Sul. Ela vai contar também todo o trabalho que o Secov vem fazendo para auxiliar vocês aí no Sul em relação a toda essa tragédia. Então, vou chamar aqui o pessoal. A Laura e o José Henrique. Vamos ver, eles devem estar entrando. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Laura? Tudo bem. Tudo bem, Joia. gente? E aí, Fala, Júlio, José bora? Henrique. Tudo bom? Bom ter vocês aqui, super importante ter vocês. A Simone deve estar entrando também. Eu já fiz uma introdução aqui, contando um pouco do que a gente vai falar. E acho que muito importante também, você, Zé, eu estava até preocupado com você, eu queria saber como que está a situação, né? Você que tem muitos condomínios aí em Porto Alegre, e acho que a gente pode até começar com você, Zé. Conta pra gente aí em que pé que tá a coisa, tá melhorando, a gente sabe que a água tá alta ainda, né? Sim. Mas conta, dá um overview assim pra gente de como tá. Então, vamos lá. Cara, a situação aqui, Júlio, eu vi até que tu me mandou mensagem e eu não consegui te responder, mas enfim. Imaginei. Eu diretamente, assim, eu e a minha família, nós não fomos atingidos. Eu moro num bairro aqui, Bela Vista, que é relativamente longe das águas alagadas aqui, né? E então, diretamente não fomos atingidos, mas indiretamente aqui não há nenhum gaúcho que não tenha indiretamente, né, de alguma forma, tenha sido atingido. E tudo bom, doutora Simone? Tudo bem? Me Boa ouvem? Boa tarde, Tudo, me ouvem bem? Certo. Escutamos bem. Simone, muito bom. Que bom que você conseguiu, Simone. Obrigada. Vamos. Então a situação aqui segue crítica ainda, né? A água ainda está alta, né? Ainda tem vários lugares da cidade que estão completamente inundados ainda.
né? Se vocês olharem essas imagens aéreas do aeroporto aqui, Salgado Filho, para quem já veio aqui para Porto Alegre, cara, é inimaginável que aquilo ali não... E assim, nós não estamos falando de uma lâmina d'água, né? A gente está falando de muita água, né? Então, e esses bairros e localidades aqui também que são banhadas pelo rio aqui, ou pela lagoa, como queiram chamar. A gente chama de Rio Guaíba aqui, mas é uma lagoa. Tecnicamente, alguns falam que é uma laguna. Enfim, é uma confusão, né, conceitual aqui, mas enfim. Então, tem vários lugares assim. A cidade está voltando um pouco ao normal, né? Os serviços da cidade assim estão voltando um pouco ao normal. Mas tem muita coisa que ainda segue no campo aí das incertezas. A gente tem centenas de abrigos aqui com muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, né? Então, tudo que aparece na TV é no mínimo real mesmo, né? Agora, quem está aqui respirando essa crise pode multiplicar por 10 as cenas que aparecem para vocês aí. A gente está sentindo o cheiro das coisas aqui, a tristeza no olhar das pessoas, os comércios. As pessoas não sabem nem por onde começar a resolver os problemas, né? Então, pensem assim num comércio que não tem recorrência. Vou dar o exemplo de restaurante, por exemplo. Cara, o cara tem que vender o almoço todos os dias. Ele não tem, na teoria, ele não tem assim uma recorrência para ficar 3 meses de férias, né? Não é um serviço que tem recorrência. Então, muito triste a situação aqui. Alguns condomínios já estão retomando também para as pessoas poderem voltar para esses lugares que saíram, né, dos condomínios. Imagina assim, cara, tem condomínios abandonados aqui, Júlio. Cara, é um cenário que é inimaginável mesmo. Assim. Sim. E eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um condomínio que é beira de rio. Esse condomínio, doutora Simone, é lá no bairro Assunção, zona sul aqui da cidade de Porto Alegre. É uma região 100% banhada pelo rio. Esse condomínio é um condomínio de marina, né? Tem rampa de barco e tal. Então, ele é praticamente no nível do rio. Isso no segundo dia, quando as pessoas viram assim, cara, isso aqui vai subir, não tem saco de areia, não tem contenção que vai resolver isso aqui, vamos dar o pé. Tchê, 24 casas, 100% o condomínio evacuou. Sim. E aí ficamos com um porteiro numa guarita que é um pouco mais alto, tem que subir tipo 3 ou 4 degraus para acessar uma guarita, tá? De entrada, num pórtico assim. O camarada ficou ilhado, o porteiro, porque não tinha como sair, não tinha como ir embora, o que ia render não tinha como chegar na portaria para render. Por muita sorte, nós tivemos um apoio bem importante da empresa essa que nos presta serviço lá. Eles levaram um bote para fazer esse translado do porteiro, pelo menos para não se molhar na troca de turno. E o que mais se via aqui eram jet skis, cara, andando em avenidas que todo mundo transita de carro, de ônibus, e as pessoas voando de jet ski para fazer salvamentos e tal. Então, em linhas gerais, assim, a situação hoje aqui é que os resgates de pessoas, eles praticamente se esgotaram, né? Se esgotaram, não tem mais isso aqui. Tem muito resgate hoje de animais, especialmente pets domésticos, né? Que é cachorro e gato. O número de abrigos de pessoas é praticamente o mesmo número de abrigo de animais que também tem aqui, né? Porque esses animais das casas são animais perdidos, na teoria, ninguém sabe quem são os donos desses animais. Então tem um volume muito grande disso. E então é isso, assim, é um cenário ruim ainda, um cenário muito crítico. Nos bairros mais altos aqui, a água retornou ontem à normalidade. Então tiveram condomínios aqui que ficaram 10 dias, 16 dias completamente sem água, né? E muitos também sem energia elétrica. O que é pior ainda, quando tu não tem um, tu não tem outro, é um período ali que tu sabe que estão fazendo alguma manutenção e tu até te defende com algum recurso. Mas eu acho que tem muitos condomínios que não conseguiram acesso ainda, né, Zé? Tem bairros totalmente prejudicados. Não tem água e tem muita água com condomínios do centro de Porto Alegre, por sem exemplo, água nos canos. mercado público, onde a doutora Simone tem o escritório dela também, ela vai falar sobre isso possivelmente. As pessoas não conseguem ir nos seus escritórios, né? Então, não conseguem acessar os prédios. Enfim, uma situação ainda bastante crítica, bastante crítica. Tá, Zé, eu vou depois te perguntar também como que vocês se estruturaram, né? Tudo às pressas, né? Para dar conta de uma demanda inesperada, uma situação, né? Totalmente de emergência. Porque acho que muita gente está querendo saber como que você está lidando com essa situação em termos mais de orientação e gestão dos seus condomínios. Perfeito. Eu queria passar para você agora, Simone, para você contar também um pouco
o que está mais crítico no momento, né? A gente vem acompanhando isso semana a semana, né? E o que o Secov do Rio Grande do Sul também está fazendo para dar apoio e suporte aí para os condomínios, para os síndicos, enfim, para todo mundo do segmento. Bom, o Secov está totalmente à disposição, a gente está fazendo campanhas para poder ajudar. Nós temos uma conta de Pix para fazer um auxílio ao Floresta aqui. Nós estamos com o jurídico à disposição, nós estamos com toda a estrutura em home office, porque o Secov fica no centro e o centro está, né, alagado. Parte já está liberada, mas nem todo. Então, nós estamos nos colocando à disposição. Doutora Simone, deixa eu só fazer uma parte rapidinho. Deve ter alguém perto da senhora ou vendo a live ou tá dando para mim tá dando uma microfonia aqui, não sei se microfonia ou algum eu tô barulho. sozinha. Agora eu tô sozinha. Agora eu estou falar um pouquinho sozinha. mais. Tá? Eu tô sozinha num ambiente fechado, inclusive. Tá bom. Então, se melhorou, ótimo, senão me avise. Melhorou bastante. Tá. Então, assim, o que acontece? O Secov, buscando ajudar as pessoas, né, está se colocando com os seus funcionários em home office, porque não tem outra forma. As empresas imobiliárias, boa parte do centro que tinham suas empresas no térreo, tiveram problemas, não há dúvida. Eu acho que muitos de nós aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, não imaginávamos que a enchente chegaria onde chegou. Nós apostávamos que isso não aconteceria. A minha empresa, por exemplo, como o Zé falou, eu estou bastante distante do rio, mas subiu quase 2 metros. E no centro a mesma coisa, foi além da Andradas ali. Então nós tivemos casos muito sérios e temos imobiliárias que não estão funcionando ainda, outras funcionando em parte, né? E muitos condomínios aqui nessa região e estão alagados ainda hoje. Tenho muito ouvido falar que a água desceu, que está tudo ok. Não é verdade. Nós temos um bairro aqui, o Maitá, que fica ao lado da arena do Grêmio, que tem prédios altos ali. Ali ainda está alagado, totalmente alagado, né? Então, por exemplo, cada síndico que tem a sua necessidade, porque vão ser caso a caso. Com certeza nós vamos ter problemas muito pontuais. Tá? Eles estão fazendo contato pelas redes sociais, pelos telefones de todos os nossos funcionários de gerenciamento, todo do Secov para auxiliar. E o Secov financeiramente também está auxiliando uma entidade aqui. A ideia é de estarmos sempre juntos. Mas é muito difícil acompanhar todo o problema, porque, como o Zé também comentou, que ele começou a falar, então ele vai ser a minha referência, mas lá na Zona Sul teve enchente, o que aqui na Zona Norte também. O que no bairro, desculpa, Sarandi, que não chega nem perto do estuário Guaíba ali, teve um dique e teve uma situação que extrapolou a água. Então, tá complicado. Eu acho que a gente vê pela TV as situações é muito mais fácil. Sentir na pele é complicado. É muito complicado. É muito estranho ver uma avenida. Imagina, por exemplo, uma avenida como a Paulista, ao invés de passar todo aquele trânsito, passar barco, jet ski. Que loucura. Não, é tudo muito louco. Depois, até no final, eu quero que vocês me contem um pouco como que está o clima. Não precisa falar agora, tá? Como está o clima olhando para o futuro? Sabe, os gaúchos estão com medo ou existe um cenário ali, alguma alternativa que vá de alguma forma evitar que isso ocorra novamente? Eu queria até saber um pouco sobre isso, mas antes eu queria passar para a Laura aqui, para entrar numa questão agora mais técnica mesmo, falando aí das estruturas dos edifícios, né? Principalmente em relação ao solo, né, que está debaixo d'água há muito tempo, em alguns estão encharcados, já devem ter um pouco de afundamento em algumas partes do terreno e tal. Quão crítico é isso, Laura? Como ter um olho crítico, como lidar com essa situação para evitar, para preservar a segurança dos moradores e preservar o patrimônio, inclusive, daqueles moradores que não puderam voltar aí.
Vamos lá. Eu acho que primeiro, pegando o da Simone, que a proporção que foi tão grande que estou pensando qual é o plano de emergência que a gente, porque no Rio Grande do Sul pegou praticamente o estado. E aí quando a gente fala de estrutura. Laura, só um minutinho. Tá com algum eco? Eu acho que é o da Simone. Simone, você consegue mutar o seu microfone? Vou mexer aqui. Eu não sei onde é agora. É o balancinho. Tem um microfonezinho na onde aparece a sua foto ali. Tem um microfonezinho, só apertar nele ali. No canto inferior esquerdo, tem microfone ali, é só clicar lá. Não, não tem. Mas eu pode ir falando que eu localizo alguma coisa aqui. Tá bom. Então, quando a gente fala na dimensão que pegou praticamente o estado inteiro do Rio Grande do Sul, a gente também está falando de infraestrutura. Então, um dos pontos que eu queria começar trazendo aqui, quando a gente fala em avaliação da estrutura, normalmente quando acontece com um condomínio, quando acontece com 2 condomínios na cidade, a primeira ação que o síndico tem, eu vou chamar a Defesa Civil, né, a equipe de bombeiros de apoio, que é uma situação que, como a enchente ela atingiu os pontos principais de infraestrutura do estado, estradas, pontes, hospitais, as costas em si, eu acredito que Defesa Civil, bombeiro e os recursos que o síndico teria normalmente para acessar estejam voltados para a infraestrutura do estado. A volta da água, a volta da energia, toda essa parte que precisa retornar também dos acessos, principalmente, para que o Estado possa voltar a escoar a produção, a voltar à vida normal, à economia dos acessos, principalmente. E aí, nisso, o síndico ele fica um pouco sem pai nem mãe, né? E eu acho que essa situação está sendo sentida. Eu estou sem pai nem mãe, eu não tenho que ligar. Nisso vem o papel da contratação dos profissionais de forma particular, que são engenheiros diagnósticos, engenheiros patologistas, onde o síndico vai ter que contar com apoio. Existem movimentos de engenheiros já se voluntariando também para fazer esse apoio aos moradores, para poder acessar e atender os condomínios. Quando a gente fala de movimentação de estrutura e no volume que foi enchente, no volume que foi a água passando, a gente tem alteração de topografia, então onde a gente teve ali na região de Gramado, na região mais serrana, a gente tem muito deslizamento de encostas. Então, condomínios que estão próximos a encostas vão ter que fazer uma análise e, obviamente, o Gramado já vinha sofrendo com isso, já teve prédios que foram até a colisão, né? Eles acabaram colapsando em função da movimentação do solo, porque quando esse solo ele encharca, muito ele fica instável. Então, isso é algo que tende a acontecer novamente agora nessa retomada, que é avaliar a estabilização dos taludes, a estabilização do terreno, para conferir se a estrutura está segura para esses moradores retornarem ou não. Então, um ponto principal é essa alteração de terreno que a gente vai ter. Outro ponto que a gente tem que observar é não só condomínios foram atingidos, mas casas também. Então, a gente tem 2 pontos de estrutura para avaliar. A gente tem a parte de concreto, alvenaria, que é a estrutura mais convencional, né, para a parte de condomínios, mas também temos estruturas de madeira. Então, na estrutura de madeira, um ponto bem importante para avaliar são as esquadrias, portas, janelas. Se elas estão fechando normalmente ou não, se elas estão tendo folgas, isso indica uma movimentação da estrutura. Então, é um ponto bem importante para estar observando, que é se as esquadrias elas estão fechando normalmente ou não, que isso pode indicar. E na parte de alvenaria, concreto, a indicação de fissuras, a quantidade de fissuras e como estão sendo essas fissuras, né? Se elas estão em 45 graus, que isso também pode indicar ali uma movimentação do solo, uma movimentação dessa estrutura da edificação. Então, esses são os principais pontos para a gente observar quando a gente fala de estrutura. Isso eu estou falando de estrutura civil, né? A parte construtiva. Depois a gente tem toda a parte de infraestrutura, que é a chegada de luz, água, energia, até essas edificações para elas poderem estarem operando
em segurança também, né? Porque se eu tenho uma rede elétrica que ela passou por uma enchente onde entrou água na fiação, eu posso estar também com risco de quando eu ligar isso, tá com risco de ocorrer um incêndio, então tem que ter muito cautela com essa parte elétrica. E a parte do gás também verificar, porque provavelmente entrou lodo nas tomadas, entrou lodo nos interruptores, nos quadros elétricos, então tudo isso vai ter que ser higienizado. E principalmente, não é nem higienizar, acho que a recomendação é de troca. Mas aí eu vou trazer uma questão, Júlio, aqui, e quero citar a profissional que eu conversei com a profissional Sabrina Krug, que ela também é síndica profissional, aí na região, Canoas, Montenegro, e ela teve um edifício que ela comentou comigo que foi numa proporção muito grande, o problema. Era um condomínio de 30 blocos, onde 120 unidades foram atingidas. E o principal problema dela é a limpeza da rede elétrica. Então, é abrir, imagina, 120 casas, todas as tomadas, todos os quadros, e para fazer essa secar, tentar passar um produto, né, para fazer a limpeza das conexões, isso seria só para tentar salvar a fiação elétrica e para tentar prolongar ela, porque quando entra água a gente tem oxidação. Então, o normal é que isso tem que ser retirado mesmo, isso tem que ser trocado. Então, é toda essa trabalheira da limpeza, tudo para ver se dá para salvar alguma coisa ou não, você vai ter que trocar toda a fiação elétrica dos 120 apartamentos que ficaram térreos, ficaram abaixo d'água. Então, o custo que tem que ser previsto depois, que eu acho que mas é o principal, a parte elétrica. Não adianta só a parte pública rever a chegada da energia até esses bairros e quando chegar nessas casas, quando chegar nesses condomínios, nesses apartamentos, eles não terem condição de receber essa energia elétrica. Então, é outro ponto de atenção também. E a gente sabe que realmente essa necessidade, essa demanda por profissionais, né, engenheiros, enfim, principalmente nessa área de inspeção predial, na parte elétrica, hidráulica também, vai ser um ponto crítico, né? Aqui no SíndicoNet, isso acho que pode ser bom para você também, a gente está hoje saindo um comunicado para toda a nossa base de fornecedores, são em torno de 5 mil fornecedores em todo o Brasil, né, que estão conectados ali na plataforma do Cotei Bem, fazendo uma espécie de perguntando se quantos deles estariam disponíveis para poder ajudar nessa retomada do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai ter as respostas, provavelmente, de hoje até o final da semana. A gente vai montar uma lista de empresas que se disponibilizaram a ajudar em diferentes categorias, elevador, elétrica, hidráulica, gerador, enfim, a parte de engenharia. E a gente está fazendo a gente tem um grupo que está se formando e ganhando uma força, foi uma iniciativa da Lelo aqui de São Paulo, junto com as 3 principais administradoras do Rio Grande do Sul, que é a Guarida, a Auxiliadora e a Crédito Real. Então, o SíndicoNet, junto com essas empresas, a Ubert aqui de São Paulo também está atuando, a gente vai montar essa lista de empresas e vamos passar para essas 3 administradoras, Zé, aí no Sul, eu posso passar para você também, porque você vai precisar também, tá? Então, isso é uma das ações que a gente está fazendo. Outra ação é que a gente soltou, nessa semana, um manual do síndico para lidar com as enchentes do Rio Grande do Sul também. Esse manual foi construído por várias mãos de todas essas empresas que participam desse grupo, ou seja, tem muita expertise ali, é um compilado de boas práticas que a gente fez para orientar não só os síndicos, mas os moradores e as administradoras também. Esse material está disponível já no SíndicoNet para qualquer um baixar, não precisa se logar nada, é só clicar e baixar esse e-book, que está super orientativo também. Tá? Legal. Mas super importante tudo isso que você falou, Laura, essas questões assim realmente no detalhe, né? Isso que a gente nem imagina, né? Que realmente vai ter um problema lá na frente, essa questão elétrica, né? Super crítico. Zé, eu queria passar agora para você, porque muita gente pergunta para a gente mesmo, né? Principalmente síndicos do Rio Grande do Sul, como que você se estruturou
e qual, vocês imaginam que você fez uma força-tarefa ali, quais são as orientações que você está dando para os seus condomínios? Você está dividindo os seus condomínios por nível de criticidade, sabe? Ou seja, cada caso é um caso. Como você está lidando com essa situação? É uma baita de uma prova de fogo. Acho que até mais do que com certeza, mais do que na pandemia, né, Zé? Sim. Eu acho que é impressionante como as tragédias... Me parece, assim, fazendo uma conta aqui de padeiro, que as tragédias, elas nos trazem mais lições do que as vitórias, muitas vezes, né? Verdade. Impressionante como essa tragédia toda, ela, fazendo um paralelo aqui com a gestão, porque o que está acontecendo aqui também muito é a crítica, né, sobre os gestores públicos, né? Por que não fizeram nada? Por que não pensaram antes? E aí tem 1 milhão de coisas. Eu fui na missa domingo, Júlio, e na homilia do padre ele falou o seguinte: quem procura culpados, acha culpados, não acha solução. Então, aqui, agora é hora de solucionar. Depois, quem tiver que ser responsabilizado, que se responsabilize. E a gente tem aí um poder judiciário que deve fazer isso do seu jeito, tá? Enfim, mas eu acho que é isso. Acho que a gente tem que se preocupar muito mais em solucionar do que ficar enchendo o saco agora. O fato é que a minha equipe toda aqui, ninguém está preparado para uma enchente, né? E é impressionante como a água é uma coisa impressionante, né? Eu percebo que um incêndio, tu tem um caminhão de bombeiros, tu tem várias coisas para conter. Claro que um incêndio de grandes proporções é difícil, mas a água, tia, não tem o que fazer. Tu não tem onde botar, tu não tem como fugir da água, né? Então, óbvio que nós não estávamos preparados para isso também, e aí eu mobilizei a minha equipe para a gente começar a atuar numa frente que eu acho que fez toda a diferença para o meu time aqui com os meus clientes, que foi ser muito assertivo, rápido e insistente na comunicação. Eu, por uma sorte, eu frequento a ANCHAM aqui, que é a Câmara Americana do Comércio, e eu frequento um comitê aqui de empreendedorismo que tem pessoas muito relevantes ali. E ali foi disponibilizado um canal junto com o diretor do DEMAI aqui, que é o Departamento de Águas e Esgoto aqui do município de Porto Alegre. E aí eu conseguia falar com ele todos os dias, pelo WhatsApp. Tu imagina, o cara tava no auge da crise, mas no auge da crise, né? Ele é um cara super jovem, tem 30 e poucos anos, e eu consegui um canal muito bom com ele, e aí eu consegui com ele informações que demoravam até para chegar na mídia tradicional. Embora hoje... tudo é muito rápido, mas eu consegui essas informações de maneira até mais assertiva e mais rápida. Então, o fato da gente conseguir se comunicar muito bem com os nossos clientes e deixá-los, na medida do possível, tranquilos de que lá no seu condomínio a gente já tinha tomado várias medidas para mitigar ou para minimizar um pouco os impactos que poderiam ter com a enchente, que a gente não ia ter como barrá-la, né? A gente não tinha o que fazer com a água que talvez fosse chegar. Isso fez muita diferença, assim, para a galera. Eu enfrentei uma outra crise aqui, que parece mentira, com toda essa tragédia. A crise que a gente enfrentou aqui foi a falta d'água. Caminhão-pipa. Então, isso foi o que mais deu incomodação de gente. A gente estava recebendo mensagem assim, olha, hoje se não colocarem água, eu vou quebrar as portas do condomínio, eu vou quebrar não sei o quê. As pessoas completamente fora de si, né? Porque não tinha água. E não é porque nós não queríamos comprar água, é porque não tinha caminhão para vender água. Tu imagina? Não tinha como. Era uma fila que tu tinha que entrar numa fila para conseguir comprar. Pagando aí, Júlio, até R$1,50 por litro de água. Então tu pensa que 10 mil litros de água custando R$15 mil. 10 mil litros de água. Um troço assim absurdo. O Ministério Público daqui está atuando bastante com essas empresas aí. Acho que isso aí vai ter também algum desdobre. Então, eu acho que a comunicação aqui a gente foi muito assertivo e a gente também foi diligente para salvar coisas que poderiam ser salvas, evidentemente, mobiliário de salão de festas, enfim, tudo aquilo que estava ao nosso alcance e que não comprometia a nossa segurança para fazer, né, aquele procedimento, a gente conseguiu fazer bem. Então, dos nossos clientes aqui, eu acho que a gente vai ter um impacto pequeno, né? A Laura falou desse cliente da Sabrina, eu conheço a Sabrina aqui também. Eu não tive impacto nesse nível, né, que ela teve lá. Claro, os condomínios dela são numa região que só tem água em volta, que é Montenegro, enfim, essa região aqui metropolitana de Porto Alegre. Então, realmente, ali o problema foi muito maior. Para vocês terem uma ideia, tem municípios aqui que eles poderiam trocar de nome se quisessem, porque não tem absolutamente nada que o caracterize mais como Eldorado do Sul e etc. Não tem nada, não tem nem a prefeitura tá de pé. Então,
né? E esse exemplo que a Laura falou sobre o condomínio da Sabrina, cara, é praticamente refazer um sistema elétrico de um condomínio. Porque até tu testar um fio, daqui a um pouco tem que arrancar tudo e fazer tudo novo, porque o trabalho de revisar e consertar pontualmente seja muito pior, né? Entrada de energia do condomínio, né? No térreo, não tem... E assim, eu acho que a lição também para nós, assim, enquanto síndicos, isso é o que mais me pegou, Júlio, é o seguinte, o quanto é importante manter as manutenções em dia e o quanto é importante vender manutenções também nos condomínios. A gente vende muitas vezes, e aqui eu me coloco aqui, eu tenho lugar de fala para falar isso, a gente se coloca muito naquilo que o cliente quer ver, que é um jardim lindo pra caramba, que é um salão de festas maravilhoso, que é tudo aquilo que os olhos enxergam porque o nosso cliente compra isso também, não é errado. Uhum. Mas muitas vezes a gente também pode ser omisso em relação às manutenções que não aparecem. E aí, lá, quando tu vai te reeleger, o cara diz, se tu gastou aqui 10 mil reais em bomba submersa e o nosso jardim tá horrível. Né? Hoje, se colocássemos na balança o que é mais importante, eu não tenho a menor dúvida de que ter bomba submersa, que impede, por exemplo, que um condomínio seja inundado, é muito mais importante que um jardim. Né? Então, agora, eu acho que vai ser um ponto de virada muito importante para o síndico, mas muito importante. Que, cara, controle, fazer manutenção e controlar manutenção não vai ser nunca mais uma opção de assembleia, né? É um investimento que vai ter que ser feito e ponto final, custe o que custar, é o ônus de morar no condomínio. Né? Então... A Laura que diga, né, Laura? Você bate tanto nessa tecla, né, há tanto tempo também. E às vezes é o que o Zé falou, né? Precisa de uma tragédia realmente para você tirar lições daqui. E às vezes, Júlio, é difícil de vender manutenção, cara. Você vai pensar o seguinte, a gente tem 10 É o mais reais. difícil. Eu troco todo o sistema de bomba submersa para o mobiliário do salão. Todo mundo quer um mobiliário do salão. Porque não vai acontecer uma enchente. Né? Agora vamos entrar então num ponto que é o seguinte, falando de retomada, né, de tudo que a gente está vendo aí que vai ser necessário aí no futuro próximo, né, assim que a água baixar e essa retomada acontecer, vai precisar de um baita de um planejamento financeiro, né? Como que você, Zé, principalmente, está enxergando isso e quais são as alternativas, né? A gente sabe que hoje em dia, diferente de, acho que 10 anos atrás, a gente não tinha tantas... A gente dependia de empréstimos bancários que eram dificílimos para condomínios, né? E agora... Não tinha uma prateleira de produtos financeiros tão grande quanto tem hoje, né? Exatamente. Está mais acessível, linhas de crédito para condomínios. Mas, enfim, isso é uma alternativa. A questão das garantidoras também. Como que está isso para vocês? E aí depois, Simone, eu quero que você me fale também essa sua experiência, né, em relação a esse planejamento financeiro. Depois vamos entrar na questão da segurança também, tá? Mas planejamento financeiro, Zé, como que você está enxergando isso? Eu acho que a gente tem um percurso aí árduo pela frente. A gente tem que considerar que muitas pessoas que moram nesses condomínios todos, elas foram atingidas, né, diretamente nos seus negócios, com casas de parentes que elas vão ter que ajudar e etc. Então, vai haver sim um comprometimento financeiro dos nossos clientes aqui, estou falando como síndico, né, as administradoras também, evidentemente, né? Então, eu acho que a gente vai passar por um período um pouco mais turbulento. Nunca houve antes uma prateleira tão variada de produtos financeiros, como o Júlio falou, né? Eu acho que o mercado financeiro começou a enxergar os condomínios também como um potencial, mas assim, além do enorme, né, para os negócios deles, e eu acho que isso é legal. A gente dependia antes de instituições financeiras mega tradicionais, tem que sentar na frente lá de uma Caixa Econômica Federal e fazer exame de sangue para os caras te emprestarem 10 mil reais. Né? Hoje em dia, isso tu faz num aplicativo de qualquer banco digital aí, tá tudo certo e a garantia sou eu. Né? Então, eu acho que isso, de certa forma, vai facilitar. O que eu tenho percebido aqui também é que as administradoras, elas também, não é porque eu estou aqui e vou defender as administradoras daqui, eu conheço as daqui, mas elas sempre foram muito boas com seus clientes aqui e agora tenho certeza que elas serão muito mais flexíveis e elas estão super sensibilizadas também para auxiliar os seus clientes, né? Por que eu quero dizer isso? Porque não é hoje vantajoso para uma imobiliária que aumente consideravelmente a taxa de inadimplência. A imobiliária ganha, evidentemente, com isso, ela ganha, mas não é hoje o objetivo de nenhuma administradora que isso aconteça.
Sou pena, inclusive, de administradoras que não têm um lastro financeiro bom de quebrarem esses condomínios e não arrecadarem, né? Então, eu tenho certeza que não é o que elas querem. Então, eu acho que a gente vai contar muito com as administradoras em relação a isso, especialmente com as administradoras, tenho certeza disso. Eu já estou me comunicando com várias dessas grandes aí, Júlio, inclusive que tu falaste, e já tem planos aí para a gente fazer coisas e também pegar recursos para conseguir, né? Vamos pensar nesse problema lá da Sabrina, não é uma opção, né? Porque senão as pessoas não vão voltar para casa. Não tem como dizer assim, vamos fazer depois, tem que fazer agora. Para dar pelo menos uma condição digna para as pessoas poderem voltar para sua casa. Então, eu acho que o caminho é longo, mas a gente tem recurso. Aqui está todo mundo de mão dada, está todo mundo solidário, então eu acho que a gente vai conseguir fazer legal. Olha, o Atílio aqui, o Atílio Boris, da Guarida, está aqui também, falando que estaremos juntos. O Atílio, inclusive, faz parte desse grupo, né, junto com a Guarida, que a gente montou para ajudar. Então, assim, super importante esse ponto, Zé. E legal que o Atílio está aqui para confirmar que eles vão estar preparados ali para ajudar. Ai do Atílio que diga que não é verdade. Tudo isso que eu falei, não, Atílio. Olha aí, Atílio. Vamos entrar num ponto agora. Simone, eu queria ver com você, principalmente essa questão da segurança também, né? Com certeza o Zé tá tendo que lidar com isso, né? Mas eu queria saber de você, né, do Secov também, como vocês estão enxergando isso? Está sendo possível minimizar esse tipo de problema, que é o fim da picada, mas enfim, está acontecendo e tem que ser feito alguma coisa. Como vocês estão lidando com isso, Simone? Tem que ser caso a caso, né? Porque tem condomínios que têm uma estrutura maior, outros não têm. Então, entra neste momento as administradoras para auxiliar no caso a caso. Por quê? Nós temos bairros aqui que sofreram o alagamento, mas não estão sofrendo ainda a questão da segurança. Estão ainda preservados, mas muitos estão sendo atingidos. Então, tem pessoas que, além de terem perdido para a água, muita coisa, estão perdendo agora para os oportunistas. Tá? Então, o Secov também, nessa medida de segurança, informando qual deve ser o procedimento, tentando levar uma maior informação. O trabalho essencial do Secov hoje é muito mais na informação, na condição de tecnologia, depende de cada um, porque vamos pensar o seguinte, tem muita gente que quer voltar para casa a qualquer preço e não querem saber se tem um risco, e aí querem que ligue a luz. E, como foi dito há pouco, querem saber o seguinte, olha, eu quero que ligue a luz, eu não estou interessado. Então, nós temos que ter cuidado com essa parte de segurança, não só patrimonial, como pessoal, mas também com essa segurança que nós estamos falando, que foi dito aí, água, luz, está tudo com problema, né? Então, nós temos que cuidar essa questão. E acho que nós temos que falar um pouquinho também do seguro, porque muita gente estava contando com o seguro, e as seguradoras estão dizendo, olha, só se tiver inundação. E dependendo do local, não tinha inundação, que é o que eu comentei lá no início. O seguro seria um aporte importantíssimo. Acho que nós temos que ter também que as administradoras falem com seus corretores para auxiliar os condomínios nesse momento. Exato. Porque nós precisamos do auxílio. Planejamento financeiro que estava falando. Exato, porque no momento em que nós tivermos um aporte também de seguro, porque muitos tinham... Olha, a legislação estabelece que o seguro cobertura ampla é o obrigatório. Os condomínios que fizeram cobertura ampla estão resolvidos, não tem problema nenhum. Os que não fizeram cobertura ampla e não tinham inundação estão com problemas. Então, nós temos que cuidar isso. E isso vem em informação àquilo. Na hora de fazer, vamos fazer o mais barato. Não, seguro, meu prédio não vai acontecer nada, vamos fazer uma cobertura simples e pronto. Aí, quem fez a ampla, quem seguiu o que a legislação determina, hoje está com um pouco mais de resguardo, para não dizer bastante resguardo, o que influenciará nas questões futuras. Porque, como disse o Zé, tem muita gente que está com o seu negócio totalmente parado, familiares precisando de auxílio, como é que ele vai aumentar uma cota condominial? Não tem como. Como é que ele vai sair a um condomínio a fazer aquisições? Já pensou fazer uma vistoria elétrica num prédio?
É humanamente impossível, arranca tudo que é fio e bota de novo, que é uma fortuna. Verdade. Então, nós temos que, caso a caso, ir vendo condomínios e as pessoas não se apavorarem, porque muitas vezes o desconhecimento nos faz a pensar o pior. Sim. Não, vamos tentar com calma, raciocinar, ver, pedir ajuda, pedir auxílio para quem possa, para as administradoras, que nem a minha. A minha está embaixo d'água, parte dela. Mas nós estamos trabalhando em home office e outras tantas, como eu disse lá no centro. Essas imobiliárias que foram mencionadas, administradoras, todas elas têm sede no centro. Todas elas foram afetadas, mas elas não estão deixando de trabalhar. Então, nós temos que ter cuidado. E Simone e Zé, como que está esse atendimento das corretoras e das seguradoras, principalmente das seguradoras, né? Porque, com certeza, eles provavelmente devem estar sobrecarregados aí. E para mim, uma curiosidade até, né? Eles estão conseguindo dar o atendimento, dar a velocidade certa para o atendimento. Como que está essa questão, Simone? Depois você, Zé. Eu sou da opinião que o corretor é que tem que fazer o papel dele agora. Faz toda a diferença. Corretor. Faz a diferença. É ele quem tem que ser atuante agora. É o principal. Porque o corretor é aquele que nos informa. Apesar de que eu conheço vários corretores que diziam não precisa fazer cobertura ampla, é muito caro, desnecessário. Hoje se vê que esse corretor está mal na foto, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Eu acredito que as seguradoras estão tendo vazão normal, estão trabalhando. Agora, o corretor é que vai fazer a diferença. Eu faria o seguinte alerta. Se o seu corretor não está indo na velocidade que deve ir, que hoje é tudo via informática, não tem nada, não precisa mais se deslocar até lá. Se ele não está fazendo isso, pense para o futuro fazer a troca do seu corretor. Ou chame ele e diga, começa a atuar. Eu preciso que tu seja protagonista, não um coadjuvante. Coadjuvante é nós aqui. Exato. Sabe que como que está para vocês, Zé? Então, a gente por sorte e por diligência nossa aqui, a gente conta com corretores que nos atendem aqui, que nos tratam assim, muito bem, muito rápidos, né? E a gente não teve problema nenhum até agora. É evidente que tem alguns danos que eles não puderam ainda ser mensurados, porque não teve nem como avaliar ainda. Então, isso vai acontecer num segundo momento. Só para vocês terem uma ideia, tem uma empresa de elevadores aqui, Júlio, grande, não vou dizer a marca aqui, enfim, mas muito grande, que teve a sua sede completamente afetada, Quando a água começou a subir e chegou no nível deles lá, um cara que é da regional aqui, ele entrou em contato comigo e falou assim, Zé, é o seguinte, vou te dar um aviso, se vocês precisarem de chamados, a gente não vai atender. Se tu puder dizer para os teus clientes não usarem elevador, quem ficar preso, vai ficar preso, porque as equipes não têm como se deslocar, a empresa está fechada debaixo d'água, a gente não vai ter o que fazer. Por sorte, ele me avisou isso e a gente conseguiu correr na frente e pedir para as pessoas não utilizarem os elevadores, ainda que tivesse luz, ainda que pudesse, porque o atendimento não ia ser possível. E pior do que isso, a questão da mobilidade na cidade aqui estava inviável circular na cidade, né? Eles fecharam várias vias só para ambulância, caminhão de bombeiros e tal. Então, mas em relação às seguradoras, a gente não teve ainda nenhum problema. Acredito que em algum momento, sim, em virtude de uma cobertura que não foi contratada, né? E aí, bom, não fomos, mas porque não nos foi ofertado ou porque vocês não nos ofereceram porque não sabiam, não preveram, talvez, né? Então, acho que isso também tem um capítulo ali na frente que tem um desdobre ainda um pouquinho ali na frente que a gente vai ter que avaliar depois. Mas até agora eu estou sendo muito bem atendido. Tá bom. Bom, quando a gente estava desenvolvendo o nosso material, inclusive tem a TKE, falando de elevadores, a TKE Elevadores, né? Ela participa desse grupo que a gente montou e está sendo super importante ter eles no grupo. Já que tu falou o nome, eu já registro que não é essa, tá? A empresa que eu falo. Tá. E aí um ponto é o seguinte, eu queria entrar com a Laura nessa questão. Quando a gente estava desenvolvendo esse material, um ponto ali que ficou para a gente ficou um pouco na dúvida, que assim, a gente sabe que o zelador pode ajudar muito numa inspeção mais informal ali da estrutura, tá? Mas, lógico, não dá para você contar com a inspeção de um zelador, né, Laura? Mas em que ponto, até onde a gente pode contar com o zelador para ajudar o síndico
sabe, nesse momento aí dos condomínios, né? Aí depois eu volto com você para falar dos funcionários também, Zé, para ver como que vocês estão lidando com essa questão também. Eu acho que num primeiro momento, na comunicação do zelador com o síndico, quando começou a encher, eu vi o Zé falando do elevador, se o zelador está no prédio, ele já saber que não é fogo, enchente, entrou água, não pode usar elevador. É regra principal, né? A gente não pode ser usado o elevador. E importante agora nesse negócio da enchente também que a gente fez foi colocar os elevadores para o último andar desligados. Porque se eles ficam embaixo, eles vão inundar igual. Sim, para zero. A água que entrar no poço ali vai ter que algumas peças terão que ser trocadas também, né, no poço do elevador. Então, molas, algumas coisas vão precisar de revisão também. Mas o que o zelador pode fazer, eu acho que principalmente é desligar a parte de gás, água e luz, que como ele conhece muito bem o prédio, e agora que está baixando a água, acho que coordenar as limpezas, porque vai ter moradores voluntários, como já foi mencionado, então ele auxiliar a coordenar, o síndico a coordenar as limpezas. E na parte de vistoria, como eu mencionei, verificar, como ele conhecia muito bem o prédio antes na parte visual, essa fissura aqui não estava aqui antes, agora está aparecendo bolhas de infiltração aqui, então eu já vou anotar, já vou avisar o síndico. Então, esse tipo de vistoria é essencial para auxiliar, né? O síndico. A foto, registrar, né, Laura? Tirar foto, registrar, anotar onde é que está aparecendo coisas que não existiam. E até um ponto que não foi mencionado antes na pergunta ali, mas essa parte de limpeza que vai começar a construção é a parte utilizada do cloro, porque a água era contaminada. Então, materiais fortes, de limpeza mais fortes, provavelmente são utilizados para limpar as paredes. Só que o cloro ele tem algumas propriedades que ele retira a película da tinta. Então, a pintura, nessa parte de orçamentação, posteriormente, por ela não ter uma criticidade tão alta quanto a elétrica, e o gás e a água, mas posteriormente talvez ela tenha que ser revista nessas partes que inundaram também, porque essa parte que vai ser limpa com cloro, ela vai ficar, já foi inundada, então já entrou água, ela já ficou mais suscetível a ter problema de infiltração. E com essa limpeza e utilizando produtos mais agressivos para tinta, ela vai ficar mais suscetível também a ter pontos de infiltração. Então é um ponto bem importante também a pintura, obviamente ela não no nível, se a gente fosse fazer uma matriz de criticidade ali, a elétrica, o gás e a água e a estrutura estão num ponto acima da pintura, mas posteriormente uma atenção vai ter que ser dada a ela também. Sim, essa parte de registro, a gente estava falando de seguro, também é super importante, né, fazer registro de tudo, com foto, com vídeo, o que for, tanto do agora, do antes, do depois, enfim, para ter o máximo de registro possível para, se precisar, se a seguradora pedir, vocês terem tudo em mãos também, né, Zé? Como que você está lidando com essa questão também dos funcionários? Porque muitos, eu imagino, que não estão trabalhando, as casas estão debaixo d'água, enfim. É até um ponto super crítico também, né? O tanto que a gente vê muita gente, né? Esse nosso grupo, enfim, e várias outras ações ajudando também os funcionários dos condomínios, né? Sim. Então, como que você está lidando com essa questão de ter condomínios ali sem funcionários, enfim? Envolve até a questão de segurança também, né? Sabe que a gente teve bastante gente que foi atingida diretamente, né? Perdeu casa, ou se não perdeu a casa, mas um parente muito próximo perdeu, e aí a pessoa está envolvida ali com aquela logística de ajudar, enfim. Então, a gente teve bastante isso. Também a gente, em relação às portarias, que é o que a pessoa estava mais preocupado em virtude da violência que se gerou aqui, né? Então, assim, começaram a assaltar, né? Esses condomínios que estão perto dos rios, eles estavam assaltando de barco, né, por água, porque é mais difícil daí da polícia pegá-los e tal. Então, enfim, isso, a chinelagem ela não tem limite, é um troço fora do comum, assim, enfim, né, na tragédia as pessoas fazendo isso, mas enfim. Então, assim, nas portarias a gente não teve algum problema muito pontual aqui ou acolá, mas que rapidamente foi resolvido pela terceirizada que presta o serviço ali. No serviço de limpeza a gente teve faltas também, mas a gente comunicou as pessoas, né?
que, olha, o colaborador X e Y, eles estão impossibilitados de trabalhar, não teria nem por que a gente fazer a substituição deles agora, porque a gente também não tem água para limpar, né? Então, as pessoas foram super tranquilas, não quiseram cancelar o contrato, ninguém está enchendo o saco, porque ficamos 2 dias sem a moça da limpeza. Aliás, está todo mundo querendo ajudar essas famílias que perderam as suas coisas também. E nas porteiras, claro, teve alguns condomínios que a gente teve que contratar vigilância, né, armada, né, para esses condomínios, porque realmente a coisa ficou um pouco pior, especialmente em condomínios que as pessoas foram todas embora. Sim. Então o condomínio ficou sem absolutamente ninguém. Daí para um porteiro só ficar parado ali, é uma exposição muito grande para ele. Então, para esses condomínios, a gente criou aqui uma contingência um pouco mais forte, digamos assim, e temporária, evidentemente, não temos mais nenhum nessa situação ainda, que foi em virtude de uma onda de violência que a televisão começou também a propagar isso aqui, a mostrar, e aí a segurança é uma coisa que a gente é baseado muito por sensação, né? Não está acontecendo nada, mas se alguém começar a falar que é perigoso, a gente já começa a achar que é perigoso. Sim. E foi o que as pessoas sentiram, tá tudo certo. Então, foi isso, assim, mas agora, essa retomada que a gente está agora, a gente já está com 100% do nosso efetivo de volta, né? E a galera está ajudando muito, a gente teve que contratar também serviços extras para fazer limpeza. A limpeza grossa é uma coisa, a gente agora está contratando também higienização para esses condomínios, que é diferente de limpar. Higienizar é tirar bactéria, é usar um produto que realmente, né, tire o máximo de problema que tenha nesse ambiente. Então pensem que assim, condomínios com academias, que ficaram com água há muito tempo, com locais que as pessoas encostam muito, assim, né, tem muito contato. Então a gente vai passar por uma fase agora de higienização também. Mas as terceirizadas aqui para a gente também, Júlio, foram muito importantes, assim, nos deram um apoio com todas as dificuldades que eles também estavam. Eles conseguiram, de certa forma, também nos auxiliar e entender que a gente tinha que resolver a vida do nosso cliente lá para ele não ficar mais nervoso e mais ansioso e enfim, para deixar as coisas legais, né? Tá, o Zé, aquele condomínio que você mencionou, que é na beira do rio, na margem do rio, ele já tinha sido alagado antes? Nunca. Esse condomínio tem 20 anos, tá? Imagina, a enchente que deu aqui foi em 41, faz 83. Eu nunca fui bom de matemática, mas acho que faz 83 anos. Tu imagina que tem poucas pessoas vivas que viveram essa enchente, que é 83 anos não é a expectativa do ser humano. Quem nasceu em 41 hoje teria 83. Quem viveu, ou seja, que na enchente tinha 20 ou 30 anos, não está mais vivo, provavelmente. Né? Então a gente está vivendo uma geração que não passou pela enchente, né? Os nossos pais, possivelmente, nossos avós. E não foi no mesmo patamar, né, Zé? Não chegou aonde chegou. Patamar, mas foi uma curiosidade. Foi na mesma época, exatamente nos mesmos dias. A data. Exatamente, né? Foi, cara. Olha só que bizarra essa informação. Que loucura. Mas a água baixou mais rápido também. Mais rápido. Claro, vamos pensar que não era uma cidade como é Porto Alegre, que tem uma população, sei lá, 10, 20 vezes maior. A infraestrutura da cidade ela é muito maior, tem mais problema para dar. Né? Então, essas zonas de esponja que eles tanto falam na TV aí, que é entre o leito e a cidade mesmo, tem ali como se fosse um pântano ali, não sei tecnicamente como é que se chama aquilo, mas funciona como uma esponja natural. Na teoria, em Porto Alegre, aqui, a gente cimentou tudo, pavimentou para fazer restaurante, para fazer quadro de futebol. Então, tem gente, os mais pessimistas estão dizendo que o Rio não vai voltar para o lugar que ele estava antes. O que pode ser... ainda bem que a Laura está dizendo que volta. Mas tem uns pessimistas aí dizendo que não vai voltar para o lugar que ele estava antes, né? Não, é que se eu puder contribuir até, bem importante você pontuar, porque em 41 a gente não tinha tanta área impermeável. Quanto a gente vai construindo, vai colocando toda a infraestrutura, a estrada, a gente vai reduzindo a área de permeabilidade que poderia absorver. Só que na região metropolitana, principalmente, baixou mais a água na e na parte do Vale do Taquari. Na região metropolitana, como vocês têm regiões de lagos, vocês não têm vazão, né? A tendência é que realmente ela baixe mais devagar. Agora tem que esperar vários fatores. Maria, a maré acabar, vários fatores para escoar para o oceano e conseguir ir embora, né? Ser levado para o terra. Então, esse é um ponto que é diferente de 41.
A gente tem que tomar medidas agora, reconstruir, vários prefeitos falando em refazer plano diretor e tem que ser revisto mesmo, para a gente começar a armazenar água da chuva. Então, todas as casas têm que ter cisterna, condomínio também. A gente vai ter que revisar toda essa parte, porque a tendência é que as enchentes sejam piores a cada ano. Quanto mais áreas a gente vai construindo, a gente vai ter mais área. A tendência das águas é subir mais rápido e descer mais devagar. Pois é. Laura, você sabe que esse era exatamente o ponto que eu queria fechar aqui no nosso papo de hoje, tá? Semana que vem a gente vai ter mais um. A gente vai, provavelmente, não sei se vai ser toda semana, mas a gente não vai deixar a peteca cair, porque essas coisas, muitas vezes, no momento mais crítico ali, né, ela vira um hype, assim, todo mundo falando, mas depois ela tende, né, a esfriar e as pessoas, às vezes, não darem mais a devida atenção que deveria. Então, o Síndico Net está atento a isso e a gente volta aqui semana que vem para falar de atualizações, enfim, apresentar esse material que a gente vai soltar. A gente vai estar aqui com as administradoras também. Então, acho que vai ser um outro papo importante também nessa, né, que está antecedendo aí essa fase de retomada que a gente vai ter pela frente. É bom a gente aí ir se planejando. Então, queria falar de futuro. A Laura já passou aí pontos super importantes. E Simone, você e o Zé, né, que são aí do sul, do Rio Grande do Sul mesmo, né? Como que vocês estão? Como que a população está também em relação a isso, né? Vocês têm ali uma esperança ou um medo mesmo, né, de que ocorra novamente, ou uma esperança de que alguma obra possa ser feita? Tem várias, né, ideias surgindo aí na internet de criar canais ali, enfim, né, ali na Laguna dos Patos, tal. Como que tá essa questão, assim? Como que vocês estão olhando para o futuro? Vocês gaúchos. Bom, eu vou começar Zé. Privilégio de ser feminina, então vou lá. Bom, assim, eu acho que a última coisa que a gente tem que perder é a esperança. Em qualquer ponto que seja de fala, nós não podemos perder a esperança. Nós temos que ter esperança nos nossos políticos para que eles realmente façam o que deve ser feito. Não procurar culpados agora, mas procurar soluções e não deixar cair na rotina. Porque a rotina é o que vai nos fazer ter de novo este problema. Nós temos que estar muito atentos, porque afirmar que isso não vai acontecer de novo, impossível. Impossível. Tudo será possível. Então, nós temos que estar passos à frente. Nós temos que estar cuidando sempre à frente, pedindo, exigindo de quem quer que seja, depois. E nós temos que ter muita, mas muita capacidade de se colocar no lugar do outro. Falava-se muito durante a pandemia em se ter essa capacidade de ser empático, de se ter resiliência. Nós precisamos disso. Por quê? Existem pessoas piores. Agora vocês estavam falando em funcionário. Eu tive um funcionário de um condomínio que ficou em cima da ponte do Guaíba por uns 4, 5 dias até ser resgatado. Ele trancou lá. Ele trancou em cima da ponte. Ele morou dentro do carro dele. Né? Então, assim, como não se pensar nessas pessoas? E esses políticos que temos hoje têm que pensar no que for necessário. E é investimento, isso não é despesa para o município ou para o Estado, porque nós temos 90% do Estado com problema. Então, nós precisamos disso e nunca desacreditar, porque nós vamos ter, se não este outro problema, e nós temos que aprender a enfrentar. É como se nós morássemos num país em que o terremoto é comum. Lá fizeram uma estrutura que aguenta o terremoto. Por que que o Rio Grande do Sul não vai poder ter isso? Porque não temos dinheiro. Temos sim. É um estado extremamente rico. Rico que eu falo não é só de dinheiro, rico de pessoas, rico de inteligência, rico de, se viu agora, de pessoas querendo ajudar quando não conheceram. Os nossos políticos têm que verem isso e nós fazermos a nossa parte como sociedade também. Não é só de querer que o Estado faça, o município faça. Nós temos que ter consciência disso. Cada um fazer a nossa parte e os demais políticos também, né? Sem dúvida. Mas eu acho que nós temos que estar preparados. Chegar aqui e dizer isso aqui nunca mais, daqui a 80 anos, não sei.
Pois é, e a população acho que tem que ser muito ativa e tem que cobrar, né, esses políticos também, para não deixar eles entrarem ali de novo numa zona de conforto aqui, né, que é muito fácil achar que isso não vai acontecer de novo, né? É a zona mais... Eu acho que o importante é esse, é não deixar cair na zona de conforto, porque também é muito fácil criticar um político. É a coisa mais fácil. Mas vai estar lá, vai na linha de frente, vai estar no dia a dia, ver se é isso. Porque nós temos uma burocracia que se envolve nesse. Então, eu acho que nós temos que ter cuidado, mas não deixar cair nessa rotina, porque a rotina nos acostuma mal. E aí a gente fica na zona de conforto de novo. Daqui a pouco somos pegos de surpresa. Talvez esse seja um dos pontos, né? Se é que tem algum ponto positivo, mas que a tragédia, os ensinamentos e aprendizados que a união que essa tragédia pode trazer, né? De ter ali uma sociedade mais unida e cobrar mais os políticos, enfim, não deixar realmente esse assunto esfriar, sabe? Tem que ser resolvido, né, Zé? Conta aí como você está olhando o futuro para a gente fechar aqui o nosso papo. Então, eu penso que o Estado como um todo, a gestão pública, eu acho que ela deveria ter mais espírito empreendedor. Ela tinha que fazer muito mais parcerias político-privadas. Ela deveria sair muito mais da bolha pública, né? Porque a solução está no privado. Né? A gente sabe que se várias coisas que o Estado, as cidades, o poder público não conseguia resolver, vem um privado e resolve aquilo. Né? Estamos falando aí de concessões de transporte, de tudo. Ah, não tem solução, o cara chega comigo e diz, não, só um pouquinho, eu tenho uma soluçãozinha aqui. Tá, mas e como tu fez isso? Cara, eu fiz um aplicativo, chamei 2 caras muito bons aí e eu inventei um negócio muito legal chamado Uber, por exemplo. Né? Então, eu sempre penso que o Estado, falando de gestão aqui, ele tem que se abrir, ele tem que sentar numa mesa com quem entende de solução de verdade, com quem viaja o mundo atrás de uma solução hídrica para esses lugares. Os caras falaram muito sobre a Holanda, lá, sobre vários outros lugares que têm soluções maravilhosas. Cara, se a gente não for buscar a solução lá, a gente vai se ferrar de novo. A gente tem que pegar o que tem de melhor no mundo. Ah, mas custa caro. Mas quanto está custando agora para arrumar tudo isso? Quanto está custando a vida dessas pessoas que morreram, perderam suas coisas? A gente aqui parece que a gente vai ter que recomeçar do zero. Isso em algum momento me dá um pouco de falta de ar, assim, sabe? Tem que começar tudo de novo. Eu sou um cara super otimista, esperançoso, assim, mas é triste às vezes tu andar por aqui e tu ver que, cara, tem gente que vai remar muito ainda para conseguir se restabelecer. Então, eu acho que, e aqui os nossos políticos aqui, especialmente, eu acho que tem que ter uma visão mais jovem, uma visão mais privada sobre a coisa pública. Né? Sem ficar aplicando modelos públicos. Esses modelos públicos, eles são inchados, eles são burocráticos, eles são ruins, né? Eles não são bons. Então, penso que é isso. E outra, a gente teve a prova de que como o privado, quando quer ajudar, olha esses motores todos aqui que ajudaram, aqui vieram motores de tudo que é lugar, né, para ajudar a restabelecer a água aqui, para expurgar a água que não saía de alguns lugares. O que os caras fizeram? Não, os caras botam dentro de uma carreta, botam dentro de um avião, e em 4, 5 horas, 10 horas, está aqui. Uma coisa que o poder público demoraria 1 ano, tem que fazer 5 licitações. Daí no meio tem uma CPI, depois tem uma eleição e assim por diante. E um custo... Então a gente tem que olhar muito mais com o viés empreendedor da coisa pública do que desse jeito ruim, entendeu? Eu concordo plenamente com você, né, nessa questão, inclusive, de políticos com visão empreendedora, né? Claro. Para a solução de problemas e gestão da cidade ou, enfim, do estado como um todo. Né? Isso, mas só para me complementar minha fala aqui, Júlio, rapidinho, isso vai muito também de quando a gente coloca nos cargos pessoas que não são técnicas, muitas vezes. E isso também é um problema, porque a pessoa que não é técnica naquela área ali, por exemplo, o cara é de energia, tá, mas o cara é do setor de... Não, o cara não é. Mas é um baita de um articulador. Mas daqui um pouco tem que pegar alguém muito técnico também para conseguir trazer soluções. O cara estuda aquilo o dia inteiro. Né? Então, exatamente. Isso é legal também a gente pensar. Né? Com certeza, Zé. Muito bem pontuado aí. Bom, nosso tempo acabou. Eu estou vendo aqui que a Taula está participando também. Obrigado aí, Taula. Taula está sempre com a gente. E, enfim, queria desejar aí força para vocês. Contem com o Síndico Net, enfim, com essas empresas que a gente está se juntando aqui também para ajudar vocês. E a gente não vai deixar essa coisa
esfriar, a gente vai deixá-la sempre viva, porque tem muito chão pela frente e a gente quer continuar ajudando. Tá? Então, Simone, muito obrigado pelo seu tempo. Laura também, super importante você trazendo aí os seus conhecimentos mais técnicos também. Zé, toda essa sua vivência, enfim, super importante você estarem aqui com a gente para ajudar aí todo mundo que participou. Eu queria agradecer todo mundo aí que participou desse papo. Semana que vem a gente volta também, provavelmente na terça-feira, com mais uma live falando aí sobre atualizações e mais assuntos. A gente não conseguiu falar de tudo, né? Tem muita coisa ainda para a gente falar e para que vocês estejam super bem informados e consigam se orientar bem aí. Lembrando que o material que o SíndicoNet lançou junto com todas essas empresas que estão montando esse grupo com a gente, inclusive as 3 maiores administradoras do Rio Grande do Sul, já está disponível ali no SíndicoNet. E está bem completo, mas é um material que a gente vai atualizar também. Provavelmente, a cada semana, ele vai ter uma atualização e vocês podem ir baixando ele lá também. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez. E Valeu. A gente se fala. Força aí para vocês, Zé e Simone, viu? Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau para todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.